Como estimular a mentalidade digital em jovens e adultos? Tem um mimimi aí danado no mercado que o pessoal fala assim: fulano é nativo digital, fulano é migrante digital. Isso é um negócio que tem me irritado, cara, mas está me irritando demais, cara. Existe um problema aí de diagnóstico, o que está mudando nesse novo século. Vamos lá. Está chegando uma nova mídia descentralizadora. Então, é um fenômeno recorrente na história, conforme está escrito aqui no meu livrinho Administração 3.0, que se você não leu, está na hora de começar a ler. Esse livro é baseado na Escola Canadense de Comunicação, que tem uma base filosófica, teórica, já de bastante tempo, lá do nosso amigo McLuhan, vários pensadores que estudam mudanças de mídia no passado. Então, mudanças de mídia no passado são chamadas de revoluções cognitivas. Revoluções cognitivas são fenômenos normais, naturais do sapiens, recorrentes, que acontecem de tempos em tempos por causa, na minha visão, do aumento da complexidade demográfica. O sapiens aumenta a população, o modelo de comunicação fica obsoleto, as linguagens ficam obsoletas e nós criamos um novo ambiente tecnocultural. E é importante registrar que as nossas mentalidades ficam obsoletas. Vou repetir. As mídias ficam obsoletas, as linguagens ficam obsoletas, o ambiente social todo fica obsoleto, a política fica obsoleta, as organizações ficam obsoletas, porque é muita gente querendo resolver os problemas e a gente não dá conta, e aí então surge uma nova mídia e a gente começa um processo de revisão civilizacional, certo? E as nossas mentalidades ficam obsoletas. E aí tem duas questões importantes nessa obsolescência das mentalidades, né? Uma que tem a ver com um problema mais subjetivo, e o outro é um problema objetivo. Para as duas, a gente vai ter que pensar em modelos de sensibilização e capacitação diferenciados. Vou falar sobre isso. E aí nós temos, na questão subjetiva, um problema do que eu vou chamar de Zeca Pagodismo. O que é o Zeca Pagodismo, né? Quando a gente sai de um ambiente centralizado, excessivamente centralizado, que foi o século passado, o nosso modelo cultural é centralizado, nós baixamos a nossa capacidade, né, de nos perceber como indivíduos, a gente perde essa capacidade, a gente cria uma embolação entre percepção e realidade. Então, as pessoas passam muito mais a ser uma espécie assim de peça dentro da engrenagem geral, né, do que uma pessoa que interfere na realidade. Ela é mais interferida do que interfere. Há um estímulo na escola, há um estímulo na organização, há um estímulo na família, há um estímulo geral de segurar a diversidade e a individualidade das pessoas, porque o ambiente não é propício para a inovação. Então, como a gente tem um aumento de complexidade, a forma que o ambiente cria para resolver esse problema é baixando a diversidade. Então, isso é o nosso legado. O que a gente precisa fazer? A gente precisa sair dessa alta taxa de Zeca Pagodismo para a redução da taxa de Zeca Pagodismo. A gente não pode deixar que a vida nos leve, não pode deixar acreditar em tudo que a gente vê, a gente não pode acreditar nas coisas todas. Por quê? Porque a gente está entrando num ambiente em que você aumenta a personalização, você aumenta a inovação, você aumenta a criatividade e você precisa estimular nas pessoas um lado que estava não musculado. As pessoas não têm essa musculação. Os alunos que vêm para a sala de aula, ter aula comigo, os meus clientes, as pessoas que eu tenho contato, e eu tenho contato com muita gente nas palestras, nos workshops, nos cursos, em todo lugar, as pessoas vêm com esse alta taxa de Zeca Pagodismo. E isso tem forma de você lidar com isso. Então você vai ter que entrar, né, num debate filosófico sobre epistemologia, que é a separação entre realidade e percepção, e o aumento da separação entre indivíduo e sociedade. A gente tem que saber que o indivíduo é uma coisa, a sociedade é outra, e que você tem um caminho, que é o seu caminho,
e a sociedade tem o seu, e você tem que inserir você na sociedade. Está tudo embolado, está tudo misturado, e isso precisa ser separado. E a outra questão, que é uma questão mais objetiva, e aí eu vou fazer uma separação. Muita gente está chamando essa garotada de nativo digital e acha que o pessoal que é nativo digital já está pronto para esse século XXI e para o digital. Não está. Porque o problema não é tecnológico, é tecnocultural. Os alunos que chegam para mim, eles estão com Zeca Pagodismo, com alta taxa de Zeca Pagodismo. O uso do WhatsApp, etc. Tal, não permite que eles tenham menos intoxicação, mas eles não têm, não é uma coisa diferente. E também tem uma diferença. Se o meu aluno novo entra numa organização tradicional, o problema que ele tem na organização tradicional não é mais um problema de quem vai criar uma startup. Então, qual é a separação que a gente tem que fazer aí para que a gente possa ter programas de capacitação, de sensibilização e capacitação da migração da mentalidade 2.0 para a mentalidade 3.0? O primeiro bloco é um bloco geral, que é o questionamento do Zeca Pagodismo, que atinge a todos de forma variada, dependendo da idade, dependendo um pouco da cabeça, da maneira que a pessoa lida com as coisas. Então você tem que fazer uma primeira abordagem, né, para você poder tirar um pouco essa intoxicação da alta taxa de Zeca Pagodinho. E depois você vai ter que fazer uma bifurcação. O cara da transformação digital é o cara que está trabalhando dentro de uma organização tradicional. E esse tem como desafio que essa organização tenha um legado que não vai ser jogado fora, ter técnicas e capacitação, aí já é metodologia, não é filosofia e nem teoria, é metodologia da migração do ambiente atual para o novo ambiente, porque a gente tem hoje um novo modelo administrativo, tem um outro ambiente de negócios completamente diferente, consumidor diferente, ritmo de inovação diferente, concorrente diferente, e isso exige uma capacitação objetiva. Já não estou falando de subjetividade, da transformação digital. Ponto. Depois você tem a galera nova que vai fazer startup, que vai criar empresa do zero, que vai montar o seu negócio em casa, que vai fazer. Essa galera tem que fazer formação digital. Então essa galera tem que entender o novo contexto, entender, né, que eu falo sempre para os meus alunos, você sabe usar o Uber, mas você não sabe criar um Uber. Então ele precisa de uma formação para entender como é que funciona esse novo modelo administrativo, para entender como é que as coisas, o que é uma organização tradicional, o que é uma nova organização, qual é a diferença de uma para outra, quais são as mudanças que ele tem que promover, quais são as possibilidades que ele tem de se inserir nessas novas plataformas, ou como agente, né, como um motorista do Uber, ou como um vendedor do Mercado Livre, ou como um professor dentro de uma plataforma que vai vender cursos online, ou criando a sua plataforma, né, podendo gerar uma plataforma, criando a sua startup, as diferentes oportunidades de startups que tem. Isso é uma coisa. E a outra coisa é a galera da transformação digital, que não tem nada a ver com a idade. Para todas as idades, a gente precisa de uma revisão subjetiva. Pode até dizer que o mais jovem tem menos intoxicação e o mais velho tem mais intoxicação, depende muito da cabeça. Beleza. E depois você precisa, na fase objetiva, de dois caminhos. Transformação digital para quem tem legado e formação digital para quem não tem. E aí são coisas diferentes que a gente tem que saber trabalhar de forma diferente. Se você gostou aí do vídeo, dá uma curtida, segue o canal. E aí eu quero dizer para você o seguinte, eu tenho dois grupos do WhatsApp que estão funcionando, um grupo de formação e o outro de transformação. Né? Algumas coisas vão para os dois grupos e alguma coisa vai para um e vai para outro, porque são dois públicos diferentes, dois desafios diferentes. Eu convido você a participar desses grupos, é gratuito, né? E lá a gente faz um debate, cria um network e a gente pode, a partir daí, caminhar para ter uma visão mais sofisticada do futuro e poder intervir neste futuro de forma reduzindo os riscos e aumentando as oportunidades.